Muito bom dia a todos. Tenho todo o gosto em abrir esta sessão e gostaria de começar por agradecer o convite, o honroso convite ao Sr. Presidente do Congresso, Sr. Engenheiro Rui Vilar, ao meu colega e amigo Fernando Nunes da Silva, Presidente da ADFER-CIT, e, portanto, vamos prosseguir aqui os nossos trabalhos. Agora, hoje, com uma sessão, esta da parte da manhã, em que certamente as questões territoriais virão ao de cima. Certamente não por acaso, foram escolhidos dois keynote speakers que vêm de uma formação de geografia. E, portanto, certamente vamos ter aqui, assim, a presença do território e esta ideia base que todos nós, enfim, sabemos há muitos anos, que é nunca esquecer que os transportes são um meio, não são um fim. Portanto, o fim é a pessoa ir de um sítio para outro. Esse é que é de facto o fim. Portanto, a nossa máxima é uma procura derivada. Portanto, eu sem mais demoras iria começar por apresentar muito rapidamente aqui os nossos keynote speakers e agradecer-lhes. Deixem-me socorrer destas novas tecnologias. Portanto, temos connosco o professor Rubén González, que é o professor catedrático de Geografia da Universidade de Santiago de Compostela, é vice-presidente da União Geográfica Internacional e diretor do Instituto Universitário de Estudos para o Desenvolvimento da Galiza. Portanto, temos aqui, assim, alguém a norte. Depois vamos ter, e eu apresento também já, o professor Nuno Marques da Costa, também colega e amigo, professor associado de Geografia também, do IGOT, aqui de Lisboa, investigador sénior do Centro de Estudos Geográficos e, terei que dizer, ex-membro da Comissão Técnica Independente para o estudo do aumento da capacidade aeroportuária da região de Lisboa. Portanto, eu vou tentar ser rigoroso na gestão dos tempos, pedi a cada um dos oradores que, enfim, tivesse no máximo 25 minutos, que era para podermos concluir esta nossa sessão, esta primeira sessão, às 10h30, para depois fazermos o intervalo. Portanto, eu daria a palavra ao professor Rubén González. Exatamente. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Estou muito contento de estar aqui para poder falar un pouco da integración funcional do espazo ibérico. Como vocês ben saben, ainda que estamos aquí en Lisboa, nós na Galiza, máis que falar ás veces en español, falamos noutra lingua que se chama galego, que na Galiza moitos pensamos que é tamén bastante próximo ao portugués. Entón, cando falo en Portugal, acostumo a falar públicamente en galego. Se há algunha coisa que non se entenda, pois podemos aclarar logo en español ou en portugués. Eu o que quero é introducir unha reflexión sobre o que é o sistema de transportes e o que é o sistema funcional referido fundamentalmente á Península Ibérica. Aquí eu pensei un pouco unha introdución para fixar o que considero que son os conceptos fundamentais. Há unha relación moito importante sempre entre o sistema económico, ou entre o que nós chamamos a estrutura económica, a capacidade productiva e de xeración de riqueza dos países e o seu sistema urbano. Mas o sistema urbano e o sistema económico teñen que articularse a partir dun sistema de transportes e de comunicações. Aínda que evoluíra moito os sistemas de comunicações a longa distancia ou telemáticos,
sen a facer falta moitas infraestructuras físicas de transporte, e as decisións sobre esas infraestructuras son fundamentais para definir as cidades, para definir as oportunidades económicas do territorio e, sobre todo, para definir o nivel de integración dentro do territorio. Un territorio que para nós teño unha formación, sobre todo, desde a xeografía urbana e desde o urbanismo, se articula nunha rede ou nun sistema de cidades, nun sistema de áreas metropolitanas ou de rexións metropolitanas. Dunha forma ou doutra, todo o territorio se urbanizou, segue habendo espazos rurais, mas hai que entendelos cada vez máis como periferías ou como ámbitos que poden desconxestionar cidades ou rexións metropolitanas e que poden mellorar as súas condicións ambientais, mais que non son xa centrais na organización funcional do espacio. Mesmo non nos chegan xa as categorías clásicas para entender a xeografía urbana dos países, e temos que comenzar a misturar outras categorías que misturan xeografía urbana con xeografía económica. Isto insistiu moito un colega noso, que é o Ricardo Méndez en Madrid, que fala moito dos eixos de crecemento xeoespacial. Vivimos en cidades continuas. Há unha cidade continua no litoral mediterráneo da España. Outro día tivo unha grande catástrofe nun dos seus sectores, e é probable que teñamos unha cidade continua desde Setúbal até as cidades galegas. Entón hai que entender as realidades como realidades máis complexas. E cada vez que procuramos informacións vemos que as empresas, que os investimentos están completamente interpenetrados, que as relacións son moito fortes e que, polo tanto, o sistema de transportes e o sistema de comunicacións ten que acompañar un pouco esa dinámica. Há un bo marco, já moitas inercias. O bo marco é o marco da Unión Europea e da cooperación transnacional. Mas as inercias históricas, eu insistirei un pouco nisto, ás veces sen a condicionar a persistencia de algún tipo de fronteiras a hora de articular os territorios, sobre todo a hora de articular o territorio da Península Ibérica, cun Estado-nación máis extenso que é España e un máis pequeno e máis cohesionado que é Portugal. Simplemente por ilustrar un pouco todo isto con imaxes sobre as áreas funcionais urbanas da Unión Europea, de toda a cartografía que se tende a producir ao respecto, e conforme se vai aprofundando, seguimos a darnos conta que toda a fachada atlántica da Península Ibérica mostra unhas densidades de populación, unhas densidades de espazos urbanos bastante importantes, das máis importantes de todo o sur da Unión Europea. Mais tamén que as redes europeas de transporte nestes momentos aínda non conectan ben todo ese sistema urbano que existe, e probablemente nos próximos anos as decisións estratégicas que se tomen van a marcar unha orientación ou outra. Na Península Ibérica non é só temas de organización urbana, sino de organización económica. Tamén há dúas nacións voltas históricamente de costas. Non agora, afortunadamente, levamos 50 anos de democracia e levamos 40 anos na Unión Europea, entón penso que as relacións de amizade e de comprensión son magníficas. Mais históricamente, e isto no meu país é un pouco máis complicado, sempre un certo supremacismo español que moitas veces nós, sin darnos conta, nos nosos medios de comunicación mantemos, sobre todo se as noticias chegan de Madrid ou de algunha rexión máis céntrica. Houve menos sensibilidade, até hai poucos decenios, sobre todo o que tiña que ver con Portugal. A falta de sensibilidade ben dada porque, no fondo, Portugal agora é un país moito atractivo, onde moitos españois fan turismo, onde moitos españois fan negocio, mas sigue habendo unha imaxe de que Portugal é un territorio periférico en relación con España e en relación cas conexións con Europa. Isto non é unha inercia, non é a propósito, mas na propia lectura xeográfica dos mapas e dos territorios isto sigue a acontecer. E frente a isto, eu penso que sempre Portugal mantivo un desexo de independencia e de unidade forte. Non vamos a aprofundar nisto, mas isto probablemente se agravou moito porque foi moi utilizado
por dous líderes que pode ser que coincidiran en moitas cousas, mas que decidiron manter discursos nacionalistas moi marcados, e un pouco a illamento, que foi o franquismo en España e o Estado novo salazarista en Portugal. Entón foron dúas nações voltadas de costas, e isto aínda 40 anos despois da entrada na Unión Europea segue a marcar a moita integración económica, mas xeopolíticamente as conexións transnacionais non van tan ben como deberan de ir. E van sobre todo porque estamos na Unión Europea. Realmente o factor de pertenecer a Europa é fundamental, por iso todo o debate sobre as redes transeuropeas de transporte é fundamental. E logo acontece o que sempre nos encontramos. A economía vai por diante. O nivel de integración económica entre España e Portugal é impresionante. Isto se medimos investimentos exteriores directos, intercambios comerciais, empresas formadas por capital dos dous países, é completo. É dicir, isto cada vez é máis importante. Eu sempre chego a Lisboa, vexo os mesmos bancos que hai en España, vexo o Corte Inglés, igual que se estivera nunha cidade española. Hai moitos elementos próximos. Apaño gasolina nas estacións da Galp, há unha penetración máis ou menos continua dun país noutro. Mais, desde o ponto de vista de sistemas urbanos e desde o punto de vista podemos dicir xeopolítico en relación cos territorios e co goberno dos territorios, ainda se vai un pouco máis atrasado. Isto era por ter algunhas imaxes históricas e a imaxe fundamental que é a integración na Unión Europea, a asinatura do tratado por España, que entramos uns minutos despois que Portugal, e todo o que significa Interreg e a cooperación transnacional, que penso que é moi importante. Sistema urbano. Há dous sistemas urbanos diferenciados, e mesmo a nós, en xeografía e en cartografía, o mellor a Teresa Márquez tamén ten experimentado, costa moito traballo facer un mapa conxunto do sistema urbano dos dous países, non? España ten dúas cidades principais, que son as que marcan un pouco a cabeceira do sistema urbano, dúas cidades moi diferentes e moi confrontadas, non só no fútbol, sino nas súas imaxes do territorio, na súa lectura do territorio, que son Madrid e Barcelona, e que é un pouco unha evolución histórica da España, da lógica máis central de Madrid á lógica dos corredores periféricos e dos territorios periféricos que se sinten españois máis, en algún caso menos, que representan un pouco Cataluña e Barcelona, que é boa parte da populación de Cataluña. E logo temos 5 cidades intermedias que eu penso que son moito interesantes porque funcionan como áreas metropolitanas realmente importantes que equilibran o noso sistema, que son Bilbao, Zaragoza, Valencia, Málaga e Sevilla, que están entre medio millón e 1 millón de habitantes e teñen áreas metropolitanas entre perto de 1 millón de habitantes e máis de 1,5 millón. Eu penso que son cidades moito interesantes para construir un sistema urbano policéntrico, e Sevilla é relativamente próxima a Lisboa e a Portugal, é interesante, e temos moitas metrópoles regionais que articulan o territorio. Nos na Galiza falamos de que temos un eixo urbano atlántico, é unha cidade que é Vigo, cunha área metropolitana de 1,5 millón de habitantes e con bastante potencialidade económica e demográfica, e cun porto significativo, con unha industria mecánica automobilística moi importante, a mecánica conectada ca industria aeronáutica e mecánica do norte portugués, casi non há fronteira neste cambio. En cambio, en Portugal todo gravita en torno a Lisboa e a Porto, aquí saben voces moito millor, e a nivel político España ten un modelo normalmente descentralizado, non nos sistemas de transporte, mas si no resto da gobernanza. Os sistemas de transporte, as vías rápidas, é unha das últimas competencias de goberno que lle quedan ao goberno central, e sempre acaba diseñando un mapa máis ou menos centralizado, e sempre hai dúas lecturas de España: un modelo radial que vai todo por Madrid e un modelo que defende os corredores periféricos, porque esta é unha evolución das densidades de populación na España, e nós temos un territorio
que funciona cunha dialéctica moito forte. Temos unha periferia, un litoral absolutamente urbanizado e moi dinámico económicamente, todo o litoral exactamente igual que en Portugal, é dicir, desde Cataluña até o sur da Comunidade Valenciana é unha cidade continua, están reivindicando o corredor mediterráneo de conexión, é un dos grandes debates que hai. Nós temos unha cidade bastante continua entre Vigo e a Coruña, e logo entre Oviedo e Bilbao hai bastante continuidade urbana. O 70% da poboación española vive mirando para o litoral, e logo temos a gran excepción na organización do territorio que é a rexión metropolitana de Madrid. 6 millóns de persoas no medio do que os cronistas chaman a España vaciada. É como se tuvese unha capital aquí en Portugal no medio das beiras ou detrás dos montes, nunha área con moi poucas densidades, e onde as poucas densidades e potencialidades que podía haber se absorben desde Madrid. Nun sistema centralizado todo gravita sobre Madrid, mas nestes momentos con un sistema político aberto, onde há un goberno en Madrid, mas há moitos gobernos regionais, onde há un interés económico das grandes firmas que están radicadas en Madrid, mas há moitas grandes compañías multinacionais en Barcelona, en Valencia, en Bilbao, na Coruña, é unha permanente tensión. Normalmente vese máis esa tensión en termos políticos nos noticieros, máis a tensión é de liderazgo económico, de como articular unha rede urbana máis ou menos complexa. Nos fixemos un intento de procurar articular o sistema urbano portugués e o sistema urbano español, cos colegas de Porto, co Xosé Alberto Río Fernández, e saliunos este mapa que aínda é incompleto. En todo caso, si se ve que os eixos litorais son moito importantes na organización da Península Ibérica. Isto é un dos elementos que ten que resolver o sistema de transportes, e o sistema de transportes, sobre todo, de base ferroviaria, e logo está a coordinación portuaria, que é moi importante, frente ao que son as conexións transversais, que poden ser interesantes, como a conexión Lisboa-Madrid, pero que implican atravesar 400 kilómetros baleiros, donde non vai haber prácticamente moi pouca actividade, non? E simplemente é unha conexión que pode ter interese, mas que pode ser menos prioritaria que articular a fachada atlántica da Península Ibérica. Por que? Porque as imaxes nocturnas das áreas que teñen iluminación eléctrica mostranos que há unha continuidade de urbanización entre Setúbal e Lisboa e Galiza. Isto há un sociólogo norteamericano que se chama Richard Florida, que fixo uns mapas e fala dunha área funcional de Lisboa que estende até Galicia, fala outra área funcional de Barcelona e logo vai traducindo no seu mapa unha área de Madrid, e así explica a Península Ibérica dentro de dunha interpretación que el fai de Europa. Bueno, e as densidades urbanas e de populación que hai, eu seguiría insistindo en mirar a importancia da continuidade edificativa urbana, polo tanto da continuidade dos intereses económicos que hai en toda a fachada atlántica ibérica. Nos penso que se hai algunhas coincidencias nas políticas de transportes que houve entre España e Portugal nos últimos anos, cos gobernos xa democráticos, porque en primeiro lugar o que se apostou, agora ollado con tempo, se podría ser un pouco autocrítico ou crítico, apostouse por un sistema de autoestradas. As autoestradas o dominaron todo, parecía que o vehículo privado tiña que ser o dominante, mesmo para o transporte de mercadorías. Isto foi unha decisión que se tomou nos gobernos españois de finais do século XX, penso tamén que nos gobernos portugueses. Penso que moitas axudas europeas, moitos fondos europeos foron para a construción de autoestradas. Agora há unha rede realmente bastante densa, mesmo con algunha autoestrada que só lle faltan os vehículos para que transiten por ela, porque non teñen demasiado tráfico. Eu na Galiza vou por unha cara a miña casa que quase non ten tráfico, entón é curioso, non? E só máis tardíamente
se descobre o ferrocarril. No caso español, que é o que eu máis coñezo, descóbrese o ferrocarril rápido, o AVE como gran proxecto de Estado. Pero é o ferrocarril rápido. Un primeiro ministro español conservador, José María Aznar, que o expresaba en términos xeopolíticos. Dicía que había que coser España con fíos de aceiro, que era co AVE, co tren rápido. Pero todos os trens rápidos tiñan que pasar por Madrid. Era tamén unha aposta, unha interpretación determinada. Frente a iso, todo o lobby catalán e valenciano nestes momentos di que o importante é o corredor mediterráneo. Existen moitos estes debates dentro de España e é importante. Por que no caso español se mantén esta vía radial? Hai que pensar que en España, coa Constitución democrática, descentraliza o poder político. Nós temos un Estado moi regionalizado. Nos orzamentos públicos do Estado, se non contamos a seguranza social, que se deixa moitas veces á marxe, o Estado central administra en torno ao 42 ou 43% do diñeiro público. As rexións administran en torno ao 45%, normalmente un pouco máis, o 46%, e os concellos administran moi pouco, en torno a un 15-16%. O poder regional é moi forte. E as competencias, urbanismo, ordenamento do territorio, medio ambiente, son competencias regionais, non son competencias do Estado central. Entón, que acontece? Que o Estado central quedaronlle poucas competencias máis alá do exército, a política exterior, a administración de xustiza, o que constituye o Estado. Entón, algún tipo de competencias públicas aínda podían manter o poder ou a presenza do Estado español. España nunca tivo un plan nacional de ordenación do territorio, nin con Franco foi capaz de aprobalo, é dicir, nin siquiera cunha dura dictadura. Entón, desde os anos 80, sobre todo cos primeiros gobernos de Felipe González, descobren que como as conexións interregionais, interautonómicas, son competencia do Estado, pódese facer o ordenamento do territorio a partir do sistema de transportes. E o primeiro que intentan articular é un sistema de transportes máis diseñado desde Madrid. Entón, articúlase, no caso do mapa ferroviario, que é o que vedes aquí, un sistema novamente radial, como o mesmo que fixo nas primeiras estradas Carlos III na Ilustración no século XVIII. Entón, este é un dos grandes debates. Mas esta é a solución para articular España, e moito máis para articular España con Portugal? Pois, ao mellor, non. O debate do corredor mediterráneo está completamente aberto. Todos os grupos informativos e económicos cataláns e valencianos coinciden en que hai que articular unha vía rápida entre Valencia e Barcelona e sair a Francia sin ter que ir por Madrid. Agora, para ir de Valencia a Barcelona por ferrocarril, a distancia máis corta é pasando por Madrid. Non ten sentido no momento actual. Entón, há toda unha demanda. Mais xunto co corredor mediterráneo comeza a plantexarse a necesidade de un corredor atlántico. O primeira fase, unha conexión que non é especialmente complexa, que é conectar o sistema Alfa que chega até o ferrocarril Alfa que chega até Braga co AVE que chega até Vigo. Son 60 kilómetros, 70, non máis. Entón, ese é o que falta na conexión. E pode ser unha solución. Logo tamén todo o corredor cantábrico, Bilbao con Santander, con Oviedo, há moitos máis elementos. Mas a todo este debate, en España a lógica sempre vai a responder de dúas formas diferentes, como estamos aquí en Lisboa. Por unha parte, Madrid, o goberno central, ou o goberno de Madrid nestes momentos que é un pouco máis agresivo en declaracións políticas, vai defender que só se pode articular a Península Ibérica nas redes transeuropeas cunha conexión Madrid-Lisboa prioritaria. Isto o que leva é que Lisboa siga ficando lonxe do resto de Europa. Ou a outra posibilidade é que Portugal pense
e intenta ampliar o seu espacio urbano, o seu espacio económico, articulando toda a fachada atlántica da Península Ibérica. Coa Galiza primeiro, mais eu tamén penso que en relación con Andalucía Occidental, con Sevilla, que é unha área metropolitana de 1,5 millón de habitantes, que ten potencialidades económicas importantes, tampouco sería demasiado custoso. Isto non nega a outra articulación, é un problema de prioridades, e penso que é o grande debate. E ademais, normalmente os comportamentos das persoas van por diante ás veces das grandes decisións estratégicas. Para nós o aeroporto do Porto, de Sá Carneiro, é a gran conexión que ten a Galicia e os galegos a nivel internacional. Estamos 1,5 millón, 2 millóns de usuarios galegos todos os anos do aeroporto do Porto. Non é unha cifra pequena. E se se articulara pola vía ferroviaria, moitísimo máis. Marginalizaríase o aeroporto de Vigo, mas non é un grave problema, un aeroporto internacional bo en Santiago non sería un problema. Há máis elementos que, ao ser rápido, non podo comentar, que é que tamén hai que procurar reflexionar sobre a articulación do sistema portuario. Há moitos portos en toda a fachada atlántica ibérica, os portos do centro de Europa, comenzando por Rotterdam e por Amberes e por Hamburgo, están colapsados. Nós somos o anteporto da Unión Europea en unha coordinación Lisboa, Porto, Vigo, Coruña, Bilbao, Alxeciras, pode dar moito xogo e a partir de aí ter un traspaís máis ou menos amplio. Aquí están as conexións aéreas e simplemente comentar unha última idea en relación cas redes transeuropeas de transporte que siguen sin contemplar de todo o eixo urbano, a articulación da fachada atlántica da Península Ibérica, pero unha reflexión máis, que é en relación co sistema aeroportuario e co sistema de cidades. Nós somos periferia en Europa, mas somos moi centrais, toda a Península Ibérica, con África e con América Latina. Nestes momentos há unha competición fortísima entre 3 aeroportos, Lisboa, Madrid e Barcelona, para ver quen ten máis conexións con América Latina, cales son os grandes aeroportos con América Latina. Probablemente tamén no debate, aparte de todo o sistema portuario, a coordinación de certo sistema aeroportuario, a parte da resolución entre Lisboa cun aeroporto non moi ben ubicado e Porto un aeroporto moi moderno, pode ser bastante interesante. Como xa consumín casi o tempo, é moito importante aproveitar os foros ibéricos para ter unha colaboración entre iguais. Os procesos son lentos porque a percepción dun país no outro son diferentes. A opción estratégica en España, o gran debate en España é como freamos a leitura radial do territorio e como se pode apostar polos corredores litorais. É moito importante que Portugal aposte polo corredor litoral atlántico porque reforzaría moitas posicións internas en Madrid e logo tamén porque é menos rendible para Portugal, menos rendible para Andalucía e para Galicia. Non comenzo facer unha aposta de que todo pase por Madrid e logo Madrid aínda fica moito lonxe dos grandes eixos económicos, urbanos e de conexión de Europa. Moito obrigado. Meu caro Ruben, muito obrigado por esta excelente apresentação, e torna-nos mais clara a visão do que, de facto, em termos geoterritoriais, eu diria, temos em jogo, em termos estratégicos. Permita-me só ressaltar aqui uma questão que penso que foi clara, sobretudo na primeira parte da intervenção do Ruben, que foi esta questão de facto, a integração económica faz-se, porque são milhares, milhões de iniciativas, não é? O território está ali, as oportunidades estão ali, elas são aproveitadas, mas tudo o resto não se faz. Aquilo que precisa de vontade política, aquilo que precisa, enfim, seja a nível nacional, seja a nível regional, seja a nível local, por mais diversas razões, não se fazem. E, portanto, na verdade, é estranho como é que, ao fim de todos estes anos, ainda continuamos aqui a olharmos para dois países que, infelizmente, e perdemos todos,
enfim, estão parcialmente voltados de costas um para o outro. E, portanto, ele referiu particularmente a questão da integração urbana, que é de facto uma questão essencial. Portanto, enfim, não tomo mais tempo, não quero tomar o tempo dos nossos convidados, dos nossos keynotes, e, portanto, passaria agora a palavra ao professor Nuno Marques da Costa. Muito obrigado. Muito bom dia, muito obrigado pelo amável convite que me foi endereçado, ao Sr. Presidente do Congresso, ao Sr. Presidente da Associação, aos meus colegas de painel, os meus colegas e amigos de painel, e pegando exatamente naquilo que o professor Paulo Pinho disse, é que a integração se vai fazendo apesar de tudo. E, portanto, eu acho que é uma questão que se pode realçar desta questão também dos transportes. E, portanto, aquilo que hoje vou apresentar é uma leitura das redes transeuropeias e depois uma visão mais centrada em Portugal dos grandes desafios que se colocam a Portugal para que esta integração de facto ocorra. Por um lado, uma integração do território nacional e depois uma integração do espaço ibérico. E, naturalmente, que a questão fundamental que se coloca aqui é associada às redes transeuropeias de transporte. E a questão fundamental dos transportes na União Europeia é uma questão interessante, porque toda a gente se preocupa com os transportes. Ele estava referido em 2 artigos, creio eu, no Tratado de Roma de 57, e depois, só muito mais tarde, já nos anos 90, é que começamos a ver os transportes, primeiro como um processo de incentivar um emprego para a construção de infraestrutura e não tanto, muitas das vezes, para a sua função de transporte. E, portanto, é esta questão que é importante ter. É no livro de 93, o livro branco de crescimento, competitividade e emprego, onde a referência é fundamentalmente o emprego direto para a construção e depois os benefícios que vêm do transporte. Portanto, vem, no fundo, uma leitura um pouco complicada relativamente a estas perspectivas. Depois, em 96, temos as primeiras linhas gerais das redes transeuropeias de transportes, também elétrica, também de comunicações, são as 3 grandes redes transeuropeias. Depois temos todo o processo associado ao alargamento da União Europeia e, fundamentalmente, os problemas relacionados com o financiamento. Há uma revisão em 2006. Em 2013 há todo um conjunto de alteração das regras de financiamento e construção de infraestruturas e em 21 começamos a perceber os transportes por uma questão que começou a custar à Europa toda, que são os custos associados aos impactos negativos da nossa mobilidade. E, portanto, isso começou a necessitar de uma revisão da questão dos transportes, não só apenas das questões das infraestruturas, mas também dos custos que estavam associados fundamentalmente à nossa pegada ambiental. E depois, naturalmente, os riscos para além das alterações climáticas, outros riscos. E isso levou a que em 2024, e o regulamento de 13 de junho deste ano, vem colocar algumas referências que são importantes e que vão marcar os nossos próximos anos, mas pela primeira vez na Europa coloca-se a questão das redes transeuropeias com função militar. Aquilo que deu origem ao Interstate Highway System dos anos 50 nos Estados Unidos, onde a componente militar era uma questão muito importante, portanto a possibilidade de transferir facilmente tropas de um lado para o outro dos Estados Unidos e, portanto, aí também todas as características técnicas das vias estavam associadas ao material militar da altura. Agora, em 24, por causa da guerra da Ucrânia, isto vem referenciado. E, portanto, neste 2024 vem referenciado essa questão, a questão ambiental e atendermos à expansão a leste com os países candidatos à União Europeia e repensar, no fundo, estas questões. De qualquer das formas, aquilo que nós temos fundamentalmente nesta revisão de 2024 tem muito a ver, naturalmente, com esta transição para o ferroviário.
E aquilo que o Ruben disse, durante muitos anos nós tivemos fundamentalmente uma aposta no rodoviário e, portanto, a partir do rodoviário nós tínhamos a garantia da mobilidade no espaço europeu por várias razões, nomeadamente ambientais, começou-se a repensar precisamente o ferroviário. E, portanto, começou a surgir este princípio das redes transeuropeias de transportes, fundamentalmente com velocidades claramente acima dos 160 km/h e, portanto, quando nós, muitas das vezes nas nossas vias, nós temos à volta dos 60, e, portanto, nós para pensarmos, portanto, qual é a diferença que nós temos relativamente a este princípio. Outra questão que nos é cara a nós, parceiros ibéricos, que é a obrigatoriedade da questão da migração das redes para a bitola da União Internacional, mas de qualquer forma isto é uma questão delicada e, portanto, tem que ser repensada porque a própria União Europeia considera que, de facto, aqui nós temos que fazer uma avaliação desta transição e, se calhar, não se consegue fazer essa transição de uma forma imediata de um estalar de dedos. E, portanto, várias fases intermédias poderão constituir um elemento importante. E depois, um outro problema do problema ferroviário que não se coloca tanto no rodoviário, que é mais simples de circular entre países com os mesmos motoristas e com o mesmo material circulante, é a questão dos sistemas de gestão de tráfego ferroviário, que é um problema, e é aí que nós temos também que investir nestas alterações para uma maior comunalidade de sistemas que permitam, de facto, uma circulação muito mais facilitada da rede ferroviária. E, por último, uma outra questão, que é começarmos a ter a capacidade via de comboios de grande dimensão, de 740 metros, no mínimo, para que isso permita uma efetiva utilização do transporte ferroviário para a circulação de mercadorias. E, portanto, estes são os aspectos muito ligados à questão da ferrovia e que, como vamos ver mais à frente, vai ser importante para o nosso plano ferroviário. Depois, a criação ou uma requalificação daquilo que eram os corredores europeus de transporte, 9 corredores, aqueles que interessam para o nosso caso, são fundamentalmente o eixo Atlântico e o eixo Mediterrâneo, mas, no fundo, este princípio reforçado dos corredores europeus de transporte. E, fundamentalmente, no transporte rodoviário, as questões muito mais cirúrgicas, a rede está relativamente consolidada, não há grandes alterações que possam ocorrer daí, fundamentalmente a questão da segurança e fundamentalmente a segurança para quem utiliza a estrada de uma forma profissional e, portanto, ter estes apoios, estas iniciativas que aqui se colocam. Depois, uma questão importante, que é a questão da relação dos aeroportos, principalmente os grandes aeroportos, com a rede ferroviária. E, portanto, a necessidade de haver aqui uma ligação à alta velocidade ferroviária, ou, portanto, a velocidade elevada ferroviária, para que possa ser possível nós termos alguma transferência modal do transporte aéreo para a ferrovia, principalmente no transporte aéreo a curta distância. Isso é claramente uma meta europeia de diminuir drasticamente as ligações aéreas a curta distância e daí, naturalmente, podermos ter uma maior concordância entre a rede aeroportuária e a rede ferroviária, no fundo, como aquilo que em transportes nós podemos dizer, ir buscar os passageiros para estas infraestruturas, para um ou outro tipo de deslocação. Portanto, este é um aspecto também muito importante e que já foi, naturalmente, objeto destas discussões quando estivemos a discutir a questão da localização do novo aeroporto em Lisboa. E, portanto, a questão fundamental da alta velocidade ferroviária passar por lá. E, por último, agora uma escala, ou uma maior escala, portanto, ao nível mesmo metropolitano ou mesmo urbano, o sentido de que, ao longo destas redes transeuropeias de transporte, nos nós urbanos principais, o desenvolvimento
de planos de mobilidade urbana sustentável e aqui falarmos, por exemplo, nos hubs intermodais urbanos, portanto, que é outra das componentes importantes que permitem configurar estes nós da rede, permitindo que haja uma ligação entre os diferentes modos de transporte, a maior distância, a menor distância, a curta distância, mas de uma forma integrada num hub urbano. Portanto, estes são aqueles elementos fundamentais daquilo que foi decidido já este ano. Sobre o sistema urbano, nós já tínhamos visto aqui na apresentação do Ruben, está claro. Portanto, se não fosse Madrid, nós tínhamos um grande donut. Se nós não tivéssemos com Madrid, temos um cupcake. E, portanto, no fundo, temos toda esta fachada litoral atlântica, que era norte, que era oeste, que era um pouco a sul e depois todo o Mediterrâneo, fortemente urbanizada, com sistemas, no caso de Espanha, mais definidos, portanto, a Galiza, o norte, e depois quase duas faixas a sul, um de Barcelona até ao país valenciano e depois centrado em Sevilha e Múrcia, mas de qualquer forma temos este princípio e na verdade nós podemos perceber, não se vê aqui, mas naturalmente toda a fachada atlântica que se prolonga precisamente depois ao eixo urbano, ou sistema urbano da Galiza, que corresponde, no fundo, a uma forte concentração populacional e, no fundo, permite a sua articulação permite um melhor serviço para os dois países. Com isto, pensar na questão, e de facto, esta foi uma tentativa, digamos, de jogar com os dois mapas. Não consegui exatamente colocá-los sobrepostos, era a minha tentativa, mas era isto que eu queria mostrar e eu acho que vem precisamente no seguimento daquilo que foi dito anteriormente. E com isto, temos as redes transeuropeias na Península Ibérica. Basicamente, temos o corredor atlântico. Aqui temos a questão das redes viárias e dos portos e aeroportos. Temos a via navegável do Douro, que é o único que surge aqui neste contexto atlântico, e os diferentes nós urbanos, a tais 430, a parte da Península Ibérica que necessita desta intervenção dos planos de mobilidade urbana sustentável. E, portanto, esta é uma rede que está relativamente consolidada, já vimos isso, muito centrada depois da nossa ligação para a França por Madrid. Se nós pegarmos na questão da ferrovia, nós temos aqui aquilo que é a rede proposta da rede transeuropeia para as mercadorias, basicamente... Ui, não se vê, pois eu não tenho aqui o... Mas as mercadorias que vêm da fachada da Galiza para Valladolid e depois toda a fachada atlântica. Não há, em termos de mercadorias, está aqui. Obrigado. Sim, sim. Ok. Portanto, aqui vem Valladolid, temos aqui a fachada atlântica e depois a grande via de relação entre Portugal e Espanha, uma questão fundamental para consolidar o próprio sistema portuário da ligação de Sines através de Badajoz, que é, digamos assim, um elemento central depois de toda esta articulação de transporte ferroviário de mercadorias. Nos passageiros as coisas são naturalmente diferentes. Aqui surge naturalmente todo este eixo articulado desde Setúbal
ao norte da Galiza, portanto, como um processo de articulação importante que tem que ser e, portanto, que é atendido e, portanto, esta ligação, depois a alta velocidade da Galiza a Madrid, que está projetada. E, fundamentalmente, aquilo que foi dito, aeroporto do Porto, Madrid e Lisboa, como 3 nós de ligação ao exterior da península. Na questão sul do corredor mediterrâneo, a questão aqui não há integração do espaço português, embora com o Plano Ferroviário Nacional a ligação do Algarve a Sevilha permita que, de facto, nós possamos ter estas vantagens que decorrem desta integração no eixo mediterrâneo. Mas, de qualquer das formas, ele não está desenhado em termos europeus, mas pode ser potenciado agora da nossa parte, dos 2 Estados, não é? De poder fazer esta articulação do Sul com o resto do território espanhol, precisamente pelo Sul, e, portanto, há esta quase divisão a partir do eixo de Madrid, portanto, para Sul. Isto quanto aos portos e à rodovia, para os transportes de mercadorias e, fundamentalmente, aqui a importância das transferências entre o rodoviário e o ferroviário, portanto, são nós importantes para que tal ocorra. Este, para passageiros, não é muito distinto, mas basicamente estes elementos que são importantes. O que é que isto agora tem a ver com Portugal? De facto, estas redes que se articulam na Península Ibérica vêm a jogar com aquilo que é proposto pelo modelo territorial do PNPOT, que a professora Teresa coordenou, e, portanto, o que nós temos aqui é, na verdade, esta questão das articulações entre o Norte e o Sul, e há aqui questões, às vezes, de pormenor. Se nós virmos aquilo que se passa já hoje em Valença, nós podemos ter a circulação de Valença até à fronteira, e a vantagem que haveria se houvesse a continuidade até Vigo. Principalmente para quem? Não para portugueses, mas para espanhóis que vivem do outro lado do rio, que é atravessar uma pequenina ponte, apanhavam o comboio em Portugal e seguiam para Vigo, uma vez que estão muito distantes da estação ferroviária espanhola, mas estão, digamos, ao atravessar o rio Minho, nós teríamos o acesso à ferrovia numa estação portuguesa. E isto é claramente questões que foram levantadas num trabalho que eu tive o prazer de desenvolver aqui há uns anos atrás. Pegando novamente no caso nacional, a situação em Portugal relativamente ao plano rodoviário está relativamente consolidado. Existe, naturalmente, algumas vias, nomeadamente o IP8, que está concluído, mas não está ativo, não se percebe bem porquê, mas no fundo, tirando alguns pequenos troços, não se levanta grandes problemas relativamente àquilo que constitui os objetivos de articulação em termos rodoviários para o país. E temos aqui as principais ligações com o território espanhol, desde Valença até Vila Real de Santo António, que permite esta articulação e que o projeto está definido no próprio PNPOT. Temos depois a questão que é o Plano Ferroviário Nacional, que tem, por um lado, a consolidação que existe já hoje da nossa rede ferroviária, mas depois o desenvolvimento de alta velocidade, um novo eixo de penetração que permita, portanto, a ligação de Aveiro à fronteira, a ligação à Espanha, nomeadamente a Madrid,
de Lisboa a Madrid, mas, atenção, um aspecto muito importante, para além desta questão, a ligação de Sines a Badajoz e a articulação com todo o resto da rede espanhola e potenciando a articulação, que é isto que eu gostaria depois de deixar mais para o fim. Isto é a sobreposição da rede ferroviária existente e prevista do Plano Ferroviário Nacional, com várias alternativas, portanto, aquilo que ali está é a mesma linha, mas com alternativas de traçado. Não interessa ver aqui se vai por ali ou por outro lado, mas basicamente a articulação que nós temos, de facto, com a população. Agora, isto era interessante pensar, agora o que é que se passa daqui para norte, para a Galiza. E, portanto, que tipo de articulação é que nós poderíamos ter, precisamente, e potenciar neste eixo atlântico. Questões que se nos colocam, para além daquela base ferroviária, aquilo que pode ser estendido, nomeadamente Trás-os-Montes, já vimos pelo slide anterior, é difícil eu ir buscar essa população, retornar a linha do Corgo, articular a linha da Beira Baixa com o Douro, portanto fechando e deixando de ter uma rede demasiado dependente dos eixos da linha do Norte e da futura linha de alta velocidade litoral e, naturalmente, problemas que vamos ter que resolver da eletrificação, os sistemas de controle de comboios, que era aquilo que nós estávamos a ver da declaração de 2024, e, naturalmente, os comprimentos dos comboios. Importante aqui, nós temos aqui este eixo que ultrapassa os 750 metros, está previsto para os 1000 metros, precisamente porque este vai ser, digamos, o potencial eixo de transporte de mercadorias, aproveitando o porto natural de águas profundas de Sines para articular todo o sistema, se integrar, não é articular todo, é articulando-se com o sistema portuário ibérico. E, por fim, a alta velocidade, e eu deixo este mapa aqui apenas porque nós temos aqui o aeroporto e, portanto, a ligação irá passar por ali, e temos duas alternativas. Qual é a diferença que eu posso ter entre um e outro? Basicamente é só esta. É com esta opção eu potencio a existência do aeroporto de Beja como background ou como suporte àquilo que vai ser o aeroporto de Faro daqui a uns anos, em que não terá capacidade de expansão e, portanto, constituir ali um suporte à oferta de transporte aéreo em Portugal. Para finalizar, nós temos grandes desafios ibéricos. Para nós, os grandes desafios é na ferrovia. Se saímos tarde, temos que ir apanhar o comboio, nitidamente, claramente, é mesmo isto. E, portanto, isto é um problema muito importante. Depois é outra questão que o Ruben referiu, que é nós pensarmos que a Península Ibérica não é a periferia, mas é o centro das relações entre a Europa e, nomeadamente, as Américas e a África. E aí temos um papel muito importante porque temos uma grande proximidade. Nomeadamente a partir de uma ligação aérea de Lisboa para os Estados Unidos ou mesmo para o norte do Brasil, ou consegue fazer isto com aviões de pequeno porte, tendo uma grande facilidade de gestão de oferta de transporte aéreo. E, portanto, pensar que nestes desafios, não nesta fim de linha, que são as próprias redes transeuropeias de transportes, mas uma ligação através da Península Ibérica ao resto do mundo. Num sentido e no outro, isso é um aspecto que é importante. Depois pensar outra coisa que também, de certa forma, o próprio Ruben colocou, que é o que é que eu faço entre Portugal e Espanha? Nós vamos ser competidores ou somos cooperantes em alguma situação? Na verdade, em muitas situações, a cooperação, e nomeadamente a cooperação transfronteiriça, dão-nos exemplos de que esse é um caminho certo. Em outras situações,
provavelmente vamos ter que ser competidores e tem que haver uma competição, e estou-me a lembrar, por exemplo, das questões das privatizações das companhias aéreas, e portanto, mas isso é outra história. E de qualquer forma era só isto que eu queria apresentar. Muito obrigado. Muito obrigado, Nuno, se assim nos podemos tratar. Gostaria de começar por agradecer o cumprimento escrupuloso dos tempos dos nossos convidados e enaltecer a qualidade, mais uma vez, das apresentações. Reparem como ficou particularmente patente nesta última intervenção o valor que é olharmos para os problemas através de diversos ângulos. Neste caso, ângulos especialmente espaciais. Atenção que a questão do tempo também faz sentido quando pensamos em projetos estratégicos. E, portanto, quando cruzamos estes olhares para várias escalas, vamos encontrando sempre dimensões, subtilezas diferentes, e às vezes é no pormenor que está a grande questão, não é? Que está a grande solução. E depois, eu diria, e deixava aqui assim para eventualmente a segunda parte, para a fase dos comentários, do segundo painel, a questão temporal. Porque, de facto, nós estamos aqui perante uma infraestrutura, portanto, vamos centrar na questão da ferrovia, estamos aqui perante uma estrutura em que os tempos são muito importantes. Quer os tempos, em particular, de execução, o investimento, o pensar, o planear, o ter tempo para isto tudo. E ter sempre esta ideia muito clara que aliás o nosso keynote speaker ontem referiu de uma forma muito clara, que é não comprometer a visão estratégica do futuro com pequenas intervenções, pensando que a partir das pequenas intervenções vamos chegar lá. Nós podemos perder completamente o fio à meada nesta estratégia. Portanto, estamos exatamente em cima do tempo. Vamos ter, como sabem, depois do intervalo do café, um tempo para comentar estas intervenções e, eventualmente, acrescentar mais alguns aspectos. Ainda assim, se houver alguma questão premente, muito pontual, que queiram colocar aos nossos colegas aqui presentes, eu daria essa possibilidade. Se não, vamos todos tomar o nosso café. Muito obrigada por esta excelente sessão, em particular aos nossos keynote speakers. Muito obrigado.